Bem, pessoal, e agora nós vamos para o último vídeo sobre religamento automático de linhas de transmissão de alta tensão. E esse vídeo vai ser mais curto, né, porque a gente vai apenas passar aquele filmezinho do curto-circuito e depois vai analisar. Eu vou fazer análise aqui para vocês avaliarem o que vocês, alguma das conclusões que vocês tiraram, né, se está de acordo com a minha avaliação. Como eu disse, não quer dizer que eu estou 100% certo, mas pela minha experiência eu tenho umas ideias do que aconteceu ali. Aí eu vou passar isso para vocês. Bom, a primeira coisa, eu vou passar o vídeo. Quer dizer, eu vou repetir, vou passar o filmezinho para a gente frescar aqui a memória e em seguida a gente analisar, ok? Bom, uma vez que a gente já assistiu o filme, vamos agora fazer os comentários pertinentes. Primeira coisa, a própria imagem mostra que o curto-circuito é fase-fase. O arco mostra que o defeito ocorreu entre duas fases. Esse foi o primeiro defeito. Quando a gente começa o vídeo lá, você vê claramente que foi nas duas fases de baixo que o curto ocorreu. E você vê que a fase de cima fica livre e não se envolve no curto-circuito. Então foi um curto fase-fase. Esse é visual. Isso aí todo mundo deve ter visto. A segunda coisa, o arco é extinto de forma rápida, o que mostra que uma proteção instantânea operou e enviou ordem de trip para o disjuntor. Quando eu digo de forma rápida, pode não parecer muito rápido, mas lembre-se que o religamento, eu já falei para vocês, ele às vezes demora de 1 a 5 segundos, depende da circunstância lá, de quem fez o ajuste, depende da linha. Numa linha de 230, o religamento às vezes é um pouco mais longo, mas já em 500 kV o religamento é mais rápido. Mas é um tempo que dá para você perceber. Então vocês notam uma certa demora e a gente vê que o arco não demorou muito para ser extinto. E claro que o que a gente confirma que o disjuntor abriu é porque a falta ela desaparece por um momento. Bom, passado algum tempo, o arco surge novamente com a mesma intensidade do primeiro e também nas mesmas fases. Isso aí dá para a gente perceber. Ou seja, houve o religamento sobre o defeito. Segundo defeito. Até aqui está normal. O defeito aconteceu uma vez, o religador mandou fechar, mas como o defeito permanecia, e a gente vê isso no filme, aí a proteção atuou novamente. A gente vê o arco e algum tempo depois o arco é extinto. Novamente a proteção atuou instantaneamente e enviou nova ordem de trip para o disjuntor. Se comparado com o tempo de eliminação de falta do primeiro defeito do item 2, ou seja, quando eu digo que ela atua instantaneamente, é porque é pela duração do arco, né? E eu estou comparando com o primeiro. Se você olhar mentalmente assim, a duração do segundo arco foi basicamente igual à duração do primeiro arco. Então, como eu estou admitindo que o primeiro foi instantâneo, porque houve o religamento, o segundo também foi instantâneo. Aí vamos para frente. O tempo longo para ocorrer o segundo defeito, em termos relativos, porque, como eu disse, em proteção, 1 segundo é uma eternidade. Então, por isso que eu estou dizendo que teve um tempo longo, né? É devido à soma dos tempos da proteção, mais tempo morto do religador, mais tempo do fechamento do disjuntor, para só então o religador enviar o comando de fechamento para o disjuntor. Ou seja, aquilo que eu falei, você vê que tem um tempo que teve o arco e durante um certo tempo a gente vê lá a linha desenergizada, né? Você vê que não tem nada lá. A linha, quer dizer, a gente deduz que está desenergizada porque teve aquele curto e ela ficou lá, sem o curto não estava mais lá. Só que algum tempo depois o curto vai aparecer. Então, aquele tempinho ali é justamente o tempo do religamento. Aquele tempo que a gente viu entre um arco e outro. Bom, se essa ocorrência fosse no Brasil, com o segundo defeito, o religamento seria bloqueado,
pois aqui não é permitido mais de um religamento. Mas não foi isso que aconteceu. A gente viu que, quer dizer, até aqui ainda estaria certo, né? Porque teve um defeito, o religamento atuou, houve um segundo defeito, mas só que quando ela atuou, a pressão atuou de novo, e o que vai caracterizar que houve um segundo religamento é isso aqui. Ó. O arco surge pela terceira vez. Terceiro defeito. Se teve um terceiro defeito é porque teve um segundo religamento, o que não deveria acontecer, indicando que houve um segundo religamento sobre o defeito. Essa é uma questão. Então, como no Brasil a gente sabe que só pode haver um religamento, só teria havido dois defeitos, que era um defeito, um religamento e o defeito novamente, e aí o religamento seria bloqueado. No caso aqui, teve três defeitos, aparentemente houve um segundo religamento. Só que a gente vai observar o seguinte, dessa vez o arco demorou mais tempo para ser extinto, o que caracteriza um trip temporizado da proteção, o que não permitiria novo religamento. Ou seja, a gente percebe o terceiro arco, que ele é bem mais longo do que o outro. Então aquilo ali é uma característica de um defeito temporizado. Os primeiros não, o primeiro a gente viu que foi rápido. Tem uma coisa que ficou estranho, porque se o defeito é no mesmo local, ele já atuou duas vezes, aparentemente com o mesmo tempo, porque na terceira vez, mesmo o defeito sendo no mesmo local, demorou mais para o defeito ser extinto, ou seja, a proteção demorou mais a atuar. Às vezes tem explicação, algumas explicações, mas eu conheço algumas explicações que são mais aplicadas a defeito fase terra. É que quando você tem um defeito para a terra, por exemplo, funde o material onde o cabo caiu, pedras, por exemplo, e o calor da corrente de curto-circuito acaba criando uma crosta na terra, ali onde o cabo caiu, e quando você religa a linha em cima do defeito, às vezes o defeito demora, aí ele demora mais um pouco a atuar porque criou-se ali uma resistência com a fundição de alguma coisa ali, uma pedra, uma coisa lá, e faz com que o segundo religamento ele seja um pouco mais retardado. No caso aqui, como a gente viu que o curto foi entre fases, aí eu não sei exatamente, né? Mas pode ter acontecido uma coisa parecida. Pode ter acontecido que o condutor tenha ali criado alguma crosta, alguma coisa, aumentou a resistência entre os dois condutores e por isso que quando se fechou a segunda vez o disjuntor, o terceiro defeito ele demorou mais porque o relé encontrou uma impedância mais alta e aí atuou em tempo. Segunda zona. Essa é uma possibilidade na minha análise. Agora, estamos admitindo que nesse caso seria permitido mais de dois religamentos. Essa característica indica que essa ocorrência não foi no Brasil. Isso é uma primeira conclusão que eu estou tirando, mas eu tenho mais observações a fazer. Por exemplo, existe uma hipótese para o terceiro defeito, uma falha operacional. O operador teria tentado fechar o disjuntor manualmente, o que só é permitido após 3 minutos, e se o defeito persistir, ele teria que esperar mais 15 minutos, respeitado o ciclo de religamento do disjuntor, o ciclo de fechamento do disjuntor. Bom, vamos traduzir isso aqui. Teve um primeiro defeito, o relé operou em tempo de primeira zona, o religamento contou seu tempo lá e mandou fechar o disjuntor. Só que como o defeito permanecia lá, era um defeito permanente, aí a proteção atuou novamente. Mas a gente observou pelo filme que o tempo que o arco durou foi basicamente o mesmo tempo que durou a primeira vez. Então, as mesmas características. A proteção atuou, desligou, e aí, quando eu digo que houve um segundo religamento, pode não ter sido um segundo religamento. Veja bem, o operador teria tentado fechar o disjuntor manualmente, o que só é permitido após 3 minutos, como eu disse, e aquele tempo que passou ali não foi 3 minutos. Isso seria uma falha operacional. Mas nada garante que ele não tenha feito isso, ou seja, que ele não esperou os 3 minutos. Né? Porque se ele tentasse uma vez, 3 minutos, e o defeito não fosse eliminado, ele teria que esperar 15 e fazer uma segunda tentativa. Depois dessa segunda tentativa, ele teria que procurar a equipe de manutenção para que elas corressem a linha e tentassem localizar a falta. Mas veja o que é que eu ainda percebo aqui. Pode ser que o defeito tenha ocorrido e ele esperou os 3 minutos
e deu o comando, por tentativa manual, o que estaria correto. Em 3 segundos, pelo menos é a norma aqui no Brasil, é essa faixa aí, 3 minutos. Você espera 3 minutos para fazer o comando manual depois que o defeito não é aceito o religamento. Ele pode ter feito isso, pode ter esperado os 3 minutos. Mas o que pode ter acontecido é o seguinte. Bom, nesse caso o vídeo poderia ter sido editado, porque o cara que fez o vídeo, ele pode não ter... Pô, eu vou deixar 3 minutos aqui, o cara olhando para a linha, para depois de 3 minutos eu mostrar o outro arco, mostrar o outro curto. Então, uma possibilidade é que quem fez aquele vídeo, né, na verdade, aquele vídeo eu baixei da internet, né, achei ele interessante. Então, quem fez aquele vídeo é editor. Então, ele, para não ficar 3 minutos esperando que acontecesse um outro curto, ele pegou os 3 minutos e cortou do vídeo e mostrou logo em seguida, dando aquela impressão que teria havido um segundo religamento, ou mesmo que o operador teria errado e teria fechado o disjuntor em menos de 3 minutos entre a recusa do religamento e o tempo de fechamento. E eu acho até que provavelmente foi isso que aconteceu. Ou seja, aquilo ali deve ser do Brasil mesmo. O operador deve ter seguido a regra certinha, você teve um defeito, a proteção atuou instantaneamente, mandou religar, ele religou sobre o defeito, a proteção atuou de novo, aí o religador foi bloqueado, o operador esperou 3 minutos, deu um comando manual, só que o defeito continuava lá. Quando ele deu o comando manual, só que dessa vez teve aquela particularidade que demorou mais. Mas essa questão de demorar mais pode ter a ver com a questão que eu falei de alguma crosta criada pela temperatura ali durante os 2 curtos-circuitos, e isso ter aumentado a resistência da falta. De modo que no terceiro curto-circuito ela demorou muito mais e a proteção provavelmente atuou temporizada para o fechamento manual. E aí o curto realmente pode ter sido aqui no Brasil. E aí não teria, digamos assim, havido um segundo religamento. Aquilo ali teria sido um fechamento manual, só que o cara, na hora de mostrar, ele editou o vídeo e cortou aquele tempo. Então isso aí pode ter enganado a gente, né? E aí estaria tudo certo o que aconteceu. Aí eu gostaria que vocês comparassem essa minha análise com a análise de vocês. Bom, e aí eu vou repetir, eu pedi isso lá no começo, vou pedir de novo a vocês que se inscrevam no canal, marquem gostei, ative o sininho de notificações, compartilhe o vídeo, visite o meu site. Essa questão do religamento que eu mostro aqui para vocês, eu tenho ela muito mais detalhada lá nos meus cursos. Eu tenho um curso de proteção de linhas, um curso de proteção de transformador e tenho um curso de operador do SAS. Esse curso de proteção de linha, por exemplo, eu mostro todas as proteções, tá? Todas as proteções de linha, mostro o religamento, eu mostro o sincronismo, teleproteção, todos os esquemas de teleproteção mais usados, e ainda falo sobre TC, sobre TP, relação de TC, o que é que significa, como mudar uma relação de TC. Eu falo de manobras de equipamento, como é que você faz uma transferência libera um disjuntor para manutenção, né? Como é que você usa o disjuntor de transferência, cada passo daquele que você está usando na transferência do disjuntor, se a linha está protegida ou se não está, aí, né, bota a sequência todinha. Então, eu digo que é um curso de proteção, pode parecer que é só falando de relé. Não, eu falo da configuração da subestação, falo de tudo, os tipos de configurações que as subestações têm, né, barra simples, barra dupla com 5 chaves, barra dupla com 4 chaves, barra dupla com disjuntor e meio, que é usado mais em 500 kV. Todo tipo de proteção está ali, está lá no meu treinamento. Aí, claro que eu dou outras coisas, eu dou uma introdução de uma parte teórica lá, de alguns conceitos para ajudar, mas eu faço, esse treinamento que eu fiz, ele é mais voltado assim para o cara prático, aquele cara que faz projeto, aquele cara que faz comissionamento, aquele cara que dá manutenção, ele certamente terá um proveito muito maior do que a pessoa que, digamos aí, está aprendendo. Mas não quer dizer que não é bom para quem está começando a aprender proteção. Se tiver você pode não entender tudo de imediato, mas você vai entender muita coisa. E se você estiver iniciando na área de proteção, ou pretende iniciar na área de proteção, você vai tirar bastante proveito do curso. E aqui eu repito,
que eu disse, o meu site eletricaparatodos.com não tem o BR. Tá? Então, vocês não esqueçam de, se entrarem lá, observar esse detalhe aí, tá ok? Você entrando lá, você vai encontrar esses cursos, né? E a grade de cada curso, o que é que tem. Caso lhe interesse, aí você é só entrar e solicitar e comprar o curso, ok? Obrigado aí pela atenção e não esqueça de ativar o sininho, porque eu sempre estou postando vídeos aqui no meu canal e aí você seria notificado, seria avisado dos vídeos que eu postei. E além desses 4 aqui, eu ainda vou fazer mais 2 vídeos sobre religamento. Já está aqui na minha cabeça, já está programado, só vou preparar o material para poder fazer o vídeo, né? São 2 vídeos, como eu já comentei. Um vídeo sobre religamento monopolar e um vídeo sobre a questão de você, no caso das proteções duplicadas, como acontece em alta tensão, você tem lá 2 religamentos. Cada relé tem um religador e o problema de incompatibilidade entre os 2 religamentos, né? Porque você tem uma situação em que um pode falhar e aí o que é que acontece? Aí eu tenho um vídeo, eu vou fazer um vídeo sobre isso aí. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham tirado bom proveito. Espero também que vocês tenham assistido os 4 vídeos. E quem por acaso pegar um desses vídeos, procure assistir desde o vídeo 1, porque eu faço numa sequência para você entender bem até chegar aqui. Ok? Obrigado e até o próximo vídeo.